Oi, tudo bom? Eu sou a Lu e esse é o Biscoitinho da Sorte Diferentona. Seja muito bem-vinda. Bora lá? Então, desde que eu comecei esse podcast, tem sido meio que um desafio achar uns assuntos pra conversar, pra trazer aqui. Porque ao mesmo tempo que o assunto tem que me envolver, eu julgo que é meio que necessário que ele tenha algum interesse pra quem tá ouvindo, sabe? Traga algum insight, alguma reflexão. Pra pelo menos a pessoa que ouve ganhar, entre aspas, de alguma forma, sabe? Pelo menos assim, na minha cabeça é isso. Porque eu acho meio esquisito você ouvir uma parada sem nenhum propósito, sabe? Tudo bem, é legal, passa o tempo, às vezes você não quer ficar sozinho, é legal, mas no geral é isso que eu penso, sabe? E, sei lá, tem horas que um assunto fica meio perdido e tem coisa que não rola, sabe? Tipo, um assunto que parece que é legal, quando eu começo a tentar escrever sobre, ele não desenrola. Pra somar, tem duas outras coisas que aconteceram. Primeiro, eu tive um contratempo, que eu comentei, né, no começo do ano, e eu tô geograficamente limitada. E eu tô atualmente sem emprego. Então, assim, o dia fica um pouco mais sem gracinha, assim, um pouco mais repetitivo. E não tenho nada contra, eu tô curtindo essa vida meio slow, assim, tipo, manhãs mais tranquilas e tal. Mas eu acabo ficando com menos coisa pra compartilhar. Não tem aqueles momentos de vivência que podem trazer alguma reflexão diária, sabe? Você sabe o que eu tô falando. Tipo, quando você perde um ônibus, fica muito pé da vida, e aí depois você descobre que esse mesmíssimo ônibus foi assaltado, entendeu? Pois bem, true story, inclusive. E aí você reflete na sorte que você deu, no tal, males que vem pra bem. E aí, assim, tipo, não tem nenhum episódio desse acontecendo comigo no momento. Eu consigo resgatar coisas antigas, mas nada que, tipo, me ajude a criar essas reflexões do dia a dia. Então, assim, é isso. Por outro lado, eu acabo ficando muito mais na internet, porque eu tô em casa, e aí chega muita coisa diversa, sabe? Uns assuntos que não me tocam muito, ou de universos que eu tô muito por fora. E assim, claro que internet, especialmente rede social, pode facilmente consumir as horas e no fim deixa a gente com aquela sensação vazia e frustrada, né? Eu já falei sobre isso, então não quero ficar me repetindo, mas assim, tem isso. Então, o que eu tô tentando fazer eu assisto um número limitado de vídeos e eu converso com meu parceiro sobre os temas que aparecem nos vídeos, sabe? De preferência, eu faço pausa entre cada vídeo. Então, tipo, eu assisto um vídeo, aí eu paro de assistir, bato um papo com ele, assim, a gente pega os insights, faz uma reflexão. Às vezes o vídeo é bom, às vezes o vídeo não é tão bom. Enfim, pra pelo menos assimilar, sabe, o conteúdo daquele vídeo, o que aquele vídeo tava querendo me trazer. Porque se você assiste na sequência, você se perde e você nem lembra mais o que você assistiu. Inclusive, tem um termo pra isso que foi do ano passado, se não me engano, Dicionário de Oxford, eu acho, que falou brain rot, que é tipo apodrecimento do cérebro. Que é meio que você vai perdendo a capacidade de memorizar as coisas porque você tem tanto acesso à informação que o seu cérebro ele vai só, tipo, ignorando tudo. E aí você acaba perdendo parte da sua capacidade cognitiva, que é de assimilar a informação, né? Mas também porque a gente está sendo exposto a uma quantidade de informação sem precedentes. Nunca nenhum ser humano teve tanto acesso à informação e foi tão bombardeado com informação como hoje em dia. Então, assim, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Bom, em todo caso, o que acontece? Eu tô usando esses vídeos pra poder ir conversando e tal. Só que hoje, o meu marido, ele tava fazendo as paradas dele e tal, e eu me distraí. E aí eu fui vendo vários vídeos diferentes, assim, deixei os assuntos se acumularem. E aí eu falei, caraca, putz, tô fazendo exatamente a parada que não é pra fazer, que tipo, eu tô só assistindo vídeo aqui pra passar meu tempo. E aí, quando eu fui ver, eu já tinha metido 2 horas da minha manhã vendo vídeos aleatórios. Mas eu queria fazer esse podcast. E aí eu falei, cara, acho que vai ser um ótimo jeito de trabalhar a memorização, trabalhar o cérebro, que eu vou escrever sobre os vídeos que eu consegui lembrar, que eu assisti e tal. E pelo menos,
eu vou, de alguma forma, trabalhar a memória. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Eu vou falar pra vocês dos vídeos que eu assisti, as impressões que eu tive e tal. E talvez isso seja interessante pra vocês, porque é possível que vocês guardem essa informação e mais tarde, quando vocês tiverem acesso a esses vídeos, porque são vídeos recentes, né? São vídeos de hoje. E eu vou lançar esse episódio hoje. Então, eu acho que o que pode acontecer é que vocês, quando virem o vídeo, vão ter essa memória ativada. Então, vai ser legal até pro cérebro de vocês. Vamos ver essa brincadeira. Talvez dê certo, talvez não dê certo, mas enfim. Eu vou começar falando de um vídeo que me pegou meio desprevenida, que eram as impressões... na verdade, eram as filmagens, né? Tipo, vários pequenos vídeos do pai de uma determinada pessoa. A filha que estava gravando, e aí ele estava visitando obras e construções, assim, diferentes áreas que estavam com canteiro aberto, construção em andamento e tal. E aí ele ia colocando a mão, tentando identificar qual era o material da construção, etc. E mexeu muito comigo, porque assim, eu sou geóloga de formação, e eu trabalhei alguns anos com conservação e restauro de patrimônio pétreo na cidade do Rio de Janeiro. Patrimônio pétreo é tipo todo edifício, ou monumento, ou estátua, qualquer coisa que tenha rocha, né, pedra na composição. Principalmente nas fachadas. Tem muitas coisas históricas no Rio de Janeiro que, né, histórica porque são muito antigas, e tem preservação de um órgão para isso, e aí são em rocha. E para você fazer a manutenção, reparação, etc., você precisa de um certo conhecimento dessa rocha para você não estragar ela enquanto você estiver, sei lá, fazendo uma limpeza, etc. E o Rio de Janeiro tem muito disso. Então, é um lugar muito fascinante para você trabalhar com esse tipo de emprego. E eu trabalhava num centro de pesquisa para isso, né, era uma pequena área desse centro, e eu fui a muitos monumentos históricos, inclusive eu fui no Cristo Redentor, enfim, eu participei de muitas intervenções técnicas em que a gente dava parte da caracterização do material, via qual era o dano que estava sendo causado e falava das propriedades daquela rocha em particular, e aí ajudava os restauradores e conservadores a intervenção que eles iam fazer, sabe? Qual era a melhor forma deles fazerem determinada coisa. Então, eu lembro de um projeto que a gente trabalhou com o Museu Casa Rui Barbosa, super fascinante, porque a última intervenção tinha sido com concreto, e concreto não deixa a argamassa respirar, então eles estavam tendo problema de umidade. Super maneiro. Aí a gente pegou pequenas amostras, porque também a gente não pode destruir o patrimônio, aí a gente pegou pequenas amostras que já tinham sido tombadas, mas que iam ser... Tombadas não, que tinham caído, né? Mas iam ser colocadas de volta, só que aí a gente pegou essas amostras e usou umas técnicas não destrutivas para poder caracterizar o material, para poder saber quanto tinha de areia, quanto tinha de cal, quanto tinha de cada propriedade lá, de material, para poder ajudar os restauradores a fazerem a restauração mais próxima do real. Do real não, do que tinha sido feito. E é muito interessante, é uma área super fascinante, muito difícil de trabalhar. Eu trabalhei por 1 ano e pouco, aprendi muita coisa, foi muito maneiro e me conectou muito com a cidade. Inclusive, no final, assim, que eu já tinha saído do emprego, eu decidi dar uma de guia e peguei um grupo de amigos, tanto geólogos quanto não geólogos, para passear no centro ali do Rio, fazendo um tour para mostrar a geologia, né? Mostrar também, óbvio, a arquitetura, porque a arquitetura é muito interessante, mas mostrar muito a geologia que você tem só olhando patrimônio pétreo. E aí eu comecei pela Igreja da Candelária, passei pelo espaço cultural que tem ali do Banco do Brasil, e desci a rua ali 1º de Março, que eu não sei se mudou de nome, mas enfim, era a antiga rua Mata Cavalos, no histórico da cidade. E aí desci essa rua toda até chegar no Paço Imperial. Não foi um caminho longo, mas como cada construção ali precisava de um tempo para você visitar, etc., para mostrar todas as particularidades. Tipo, no CCBB tem estromatólito, que são umas paradas geológicas de 2 bilhões de anos, assim, é tipo muito maneiro. E aí eu fui mostrando para esses meus amigos, tanto geólogos quanto não geólogos. Tinha galera que era aspirante, né, que gosta de geologia, mas não pratica geologia. E, cara, foi muito divertido. A Igreja da Candelária sozinha, ela já vale um tour inteiro, assim, porque ela tem muita coisa em pedra.
E tem os liós, que eram rochas que iam de Portugal para o Brasil usando como lastro, né, para o navio ficar pesado. E aí aqui tirava a pedra e colocava o ouro. Então tem toda uma história por trás também das rochas que vieram. Tem muita rocha importada por conta disso. Então é super interessante. Recomendo, inclusive, fazer um passeio desse se você estiver no Rio de Janeiro, se você gostar desse tipo de coisa. Eu sei que tem vários esquemas de guia por lá. Dá pra saber, tem uns esquemas que são pagos, mas é tipo baratinho. Tem uns que são gratuitos também. Então dá pra fazer essa visita. Eu super recomendo. Cara, aí depois disso, eu vi um vídeo eu sigo essa influencer e ela faz um quadro que é sobre as anedotas da geração Z no mercado de trabalho. E é bem engraçado, assim, as situações são no mínimo inusitadas, assim, na vida profissional dos Gen Z. E principalmente o contraste com as gerações anteriores. Particularmente, eu não sou muito ligada e eu vejo muito pouco Gen Z no meu dia a dia. Então... eu não tenho uma opinião sobre trabalhar com eles ou não. Eu sei que todo mundo da geração anterior reclama da próxima geração, entendeu? Eu lembro dos meus tios reclamam da minha geração. Então é normal. Eu acho que é parte da evolução humana reclamar dos outros. A gente é muito mais saudosista, né, de antes e tal. Mas eu acho muito divertido ver essas perspectivas diferentes e tem muita coisa surreal que... Enfim, é muito engraçado, assim, são realmente... E eu acho maneiro o jeito que a Gen Z tá começando a mudar o mercado de trabalho, sabe? Deixando a galera um pouco doida, mas eu acho que como tudo, né? Toda mudança, ela é necessária porque a gente tá em constante evolução. Daí eu vi um vídeo de uma fazenda no interior de São Paulo que coleciona árvores frutíferas e diferentes sementes. E aí eles têm uma infinidade de frutas que eu nunca tinha nem visto na minha vida. E tinha uma que parecia um doce de abóbora, tinha outra que lembrava uma lixia misturada com jabuticaba. Enfim, a pessoa que fez o vídeo foi muito maneiro, porque ele mostrou as imagens das frutas, tentou mais ou menos dar uma descrição. E eu achei muito legal uma fazenda que coleciona árvores frutíferas. E me fez lembrar de um vídeo que eu assisti alguns anos atrás, de um conservador florestal, que ele estava falando da onde a gente tirou essa ideia de usar planta ornamental sem fruto como decoração. E como isso foi, tipo, uma forma de segregar as classes sociais, sabe? E que agora fica muito difícil você ter espaço verde com planta funcional por conta dessa herança bizarra. E que, na verdade, ia ser bom para todo mundo se os jardins e os parques tivessem mais plantas frutíferas, sabe? Porque, tipo, isso ia não só dar mais acesso às frutas, mas ia também trazer familiaridade no consumo das frutas. E eu tenho 3 anedotas sobre isso. A primeira é que eu cresci numa fazenda. E aí, eu tinha muito acesso a árvores, né? E aí eu era cismada que eu era uma onça, eu adorava animais. Então eu ficava subindo nas árvores e fingindo que eu era uma onça, e aí as pessoas me chamavam pelo nome e eu falava, não, eu sou a onça, não sei o que. Eu era muito figura quando eu era criança. E das árvores que eu podia subir, a que eu amava mais era a goiabeira, porque ela era muito... primeiro que ela é muito gostosa, ela tem um tronco macio. Mas ela era considerada difícil de subir pelos adultos, assim, porque ela é escorregadia, né? O tronco é todo muito liso, assim. Então eu tinha maior orgulho que eu conseguia subir, eu subia rápido e tal. E aí a segunda é um pouco engraçada, porque eu subia em todas e comia fruta no pé, e isso me trouxe muito contato, eu era muito agarrada com planta, assim. E aí, quando eu me mudei pra cidade, eu mantive esse hábito por uns bons anos, assim, eu era, inclusive, famosa de subir nas coisas, e aí em casa eu acabava subindo nos móveis, eu era meio Homem-Aranha, assim. Só que a prática é que leva você a fazer as coisas. E conforme você não vai praticando, você vai perdendo mesmo a pegada pra subir, etc. E aí eu fui perdendo a prática, assim. Não tinha mais... Eu fui perdendo esse talento, entre aspas. E, pô, uma pena, sabe? Tipo, eu concordo com o cara. Eu acho que tinha que ter muito mais árvore frutífera e é uma boa motivação você subir pra pegar uma fruta no pé, sabe? É bem legal. E a terceira é que na época que eu tava trabalhando nesse centro de pesquisa que eu comentei, das rochas e tal,
que é na Ilha do Fundão, eu tive a oportunidade de ver temporada de jambo e temporada de manga. E nesse centro, tinham essas árvores frutíferas lá. E era muito legal. Elas ficavam no espaço público, só que, na verdade, o centro ele é cercado, porque ele é um centro de pesquisa que mexe com reagentes químicos, que mexe com materiais que são regulados pelo governo. E é um centro de pesquisa do governo, assim. Então, ele tem uma área limitada a acesso do público. O público pode entrar, claro, mas tem que marcar a hora, tem que estar acompanhado de uma das pessoas que trabalha no centro. E as pessoas podem entrar para comer no bandejão que tem lá, no restaurante popular. Não é bem restaurante popular, não. É um restaurante aberto ao público e tal. Só que, assim, você tem que ir num determinado horário, tem que se identificar, tem que usar um crachazinho de visita e tal. Ao redor do centro tem as árvores frutíferas, que, obviamente, estão abertas ao público, mas, assim, você não pode ficar andando a esmo, então você tem que ir acompanhado e tal, e isso causa a demanda dos seguranças do local. Então, tipo, a logística não funciona, não dá pra você ir lá catar fruta. E o que acontecia é que as crianças e os adolescentes que habitam a comunidade na Ilha do Fundão, eles sabem das temporadas de fruta. Então, quando é a temporada de fruta, eles começam a invadir o centro. Claro que eles não querem invadir para entrar e pegar nada que não seja permitido. Eles estão entrando só para pegar as frutas. Então, tipo, em teoria não tem nada demais eles fazerem isso, mas eles não poderiam estar invadindo porque é uma propriedade do governo. E é segurança. E, tipo, o centro precisa proteger as pessoas para as pessoas não se exporem, não se machucarem e tal. Então, fica uma logística muito doida, né? Quer dizer, ficava. Agora eu realmente não sei, porque isso tem mais de 5 anos que aconteceu. Mas eu lembro quando eu tava ouvindo a história, eu falei, pô, mas com tanto espaço verde nessa ilha, por que a gente não faz por que o centro não colabora, não se organiza e faz um mutirão para fazer um pomar popular, entendeu? Ou para fazer uma horta comunitária. Eu acho que todo mundo ia se beneficiar e ia relaxar aqui as invasões. As pessoas iam parar de entrar, porque para que elas vão entrar se tem a mesma árvore do lado de fora, muito mais fácil acesso. E aí, tipo, algumas pessoas concordaram, outras pessoas não falaram nada. A direção jamais se manifestou sobre isso e o assunto morreu por aí. Mas eu achei uma pena. E eu tenho visto muitos movimentos de hortas comunitárias, principalmente em cidades grandes como São Paulo e tal. Então, isso funciona. Eu acho que é um movimento... a gente está morando empilhado e a gente tem pouco espaço para cultivar planta, a gente tem pouco espaço para mexer com a terra. E eu acho que essa conexão com a terra faz bem, sabe? Eu acho que eu comecei a mexer por causa do meu marido, mas eu tenho vários amigos que não têm contato com planta. E quando a gente começa, quando eu começo a trocar plantinha, dar uma plantinha pra pessoa e tal, você vai vendo como a pessoa fica entretida ali, vendo o crescimento da planta, vendo se a planta tá bem, vendo se a planta não tá bem. E imagina você fazer isso numa escala em que no final a planta vai te dar uma comida, sabe? Eu acho isso irado, tipo, pô, você cuida tão bem da planta que ela vai te dar um limão no final do dia. É muito maneiro. Então, eu acho que falta mesmo esse contato, a gente voltar com esse contato, assim. Eu vi também 2 vídeos sobre receitas rápidas e saudáveis, e eu tô muito nessa vibe de receitas rápidas e saudáveis, porque, cara, às vezes cozinhar você não tá com vontade, mas às vezes você não tá com criatividade. Ou então o que você tem na geladeira não é maneiro, assim. E aí, nessa vibe das receitas, eu vi uma que era com frango, usava até coxa de frango e tal, e ele preparava tipo um pastelzinho em que o frango, na verdade, era a massa, aí ele congelava e depois fritava na airfryer. Inclusive, estou fãzoca de airfryer. Eu fiquei muitos anos assistindo as pessoas usando, etc. E parece que a airfryer é a nova planta. E aí, finalmente, a gente tomou coragem pra comprar e... Bom, eu gosto muito de batatinha frita. Tenho várias histórias com batatinha frita. Mas tá sendo muito legal pra gente comer outras coisas também. Tipo, brócolis e agora batata corada, que eu adoro. Então, eu tô curtindo. Tem que tomar uns cuidados com a airfryer e tal. Mas ela tá bem... Entrou bem na nossa dieta agora. E a outra era com espinafre. Gente, eu não sei porquê. Desde que eu era muito criança, eu associei espinafre ao creme de espinafre lá com creme de leite, etc. E eu não sei porquê,
eu fiquei com essa memória de que espinafre era uma parada amarga. Carreguei isso comigo a vida toda. Sempre que eu comia espinafre, não era uma parada que eu fazia tipo, uau, adoro espinafre. Embora eu adore brócolis, adore muitos legumes, muitas verduras e tal, espinafre não tava entre elas. E olha que eu gosto até de agrião, né? Que é um negócio mais picante, mais complexo pro paladar. E aí, muito bem, desde que eu me mudei, a gente começou a mudar também a dieta, experimentar outras comidas e tal. E um belo dia, eu vi uma salada com espinafre. E isso me deu uma bugada, assim, eu falei, espinafre cru? E falei com o meu marido, ele, pô, vamos tal, não sei o quê. E aí a gente testou, cru. Caraca, a gente se apaixonou pelo espinafre cru. Realmente entrou fácil na salada. Agora, a gente tá viciado num sanduíche, que a gente coloca uma camadinha fina de maionese, coloca espinafre pra caramba, a folha fresca, né? Aí põe queijo de cabra,